uma pandemia global de fome como efeito colateral da crise do novo coronavírus. Falta de alimentos em proporções bíblicas. Filas por pedaços de pão em países afetados por guerras lá no Oriente Médio. Risco de migrações em massa e mais instabilidade gerados pela falta de comida em países pobres. Eu sou Ricardo Senra, sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres e nesse vídeo gravado de casa eu vou falar sobre a triste perspectiva que afeta milhões de pessoas. Muita gente pode morrer por falta de comida no mundo todo nos próximos meses. A fome já bate na porta em países como o Afeganistão, o Iêmen, o Sudão do Sul e a Síria, todos castigados por guerras. Mas a ameaça é real em várias partes do mundo, inclusive o Brasil. Segundo a FGV, entre 2014 e 2018, mais de 3 milhões de brasileiros entraram para o grupo dos que vivem na extrema pobreza. A previsão agora é de uma piora dramática com o novo coronavírus. Mais de 5,4 milhões de brasileiros devem cair na extrema pobreza só em 2020, segundo o Banco Mundial. Se a previsão se confirmar, isso significa que até o fim desse ano, 7% da população brasileira, ou 14,7 milhões de pessoas, viveriam em situação de miséria no Brasil, ganhando até R$ 145 por mês. Segundo dados divulgados nesta terça-feira, dia 21 de abril, pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o PIB da América Latina deve cair 5,3% nesse ano. Isso significa quase 30 milhões de pessoas pobres a mais na região. E a situação ainda é pior em alguns lugares do planeta. Dá uma olhada nessas filas durante a quarentena em Cabul, capital do Afeganistão. Elas não são por remédios para combater o novo coronavírus. Essas pessoas estão em busca de sacos de trigo para matar a fome. Em várias partes do mundo, além do risco iminente de contrair a doença, pessoas mais pobres têm que sobreviver agora sem os salários que elas costumavam receber. Ninguém vai te ajudar se você ficar em casa, diz essa mulher à BBC. Eu chorei nos últimos 2 ou 3 dias. Quem quer que fale comigo me faz chorar. Eu não sei o que dizer. Nesse momento, milhões de pessoas já precisam de ajuda para se alimentar. O World Food Programme, o Programa da ONU para a Alimentação Mundial, é quem prevê uma pandemia global de fome como efeito do novo coronavírus. Esses alimentos estão sendo lançados para pessoas famintas no Sudão do Sul. A prática do distanciamento social vem sendo adotada no país, mas há pouca margem para iniciativas nesse sentido em lugares pobres destruídos pela guerra. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu virtualmente recentemente para discutir a gravidade dessa situação. Depois que a reunião terminou, o chefe do Programa Alimentar da ONU, David Beasley, conversou com a correspondente Liz Doucette da BBC. If we lose our funding or lose supply chain access, we're talking about 30 million people. Literally over a few months could die. That's without putting the new numbers of COVID on top of that. So we are literally looking at biblical proportions of famine, the possibility in anywhere from 10 to 36 countries. What do you say to donors who say we would want to help the world's poor, but there's hungry people in our own countries, so we can't help you now? You know, I haven't had a donor yet say we're turning our back on these vulnerable people. They're all saying we're going to do everything we can, but of course they got to stimulate their economies, do what they can, and let's see what happens. Understand that in many places, if we have chaos and destabilization, you could have migration by necessity, you could have destabilization by extremist groups. You'll end up paying for it one way or the other. No Iêmen, ainda não há quarentena ou isolamento. Milhões de pessoas por aqui já estão a um passo da fome. Para chegar até elas, a ONU diz que precisa de um cessar-fogo para que todos os lados possam combater juntos um inimigo comum. Também na Síria, a guerra cobra o seu preço. Nesse bairro pobre, pessoas fazem fila para conseguir ajuda do Programa das Nações Unidas. Como milhões de pessoas em todo o mundo, se eles não receberem esse pão diário, não terão nada para comer. Com a falta de uma previsão clara sobre o fim da crise do novo coronavírus, esse efeito colateral, a fome, é uma preocupação no mundo inteiro. A gente vai continuar acompanhando de perto esse assunto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe o seu like, segue a BBC News Brasil se você ainda não seguiu e ativa as notificações, assim você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo e sempre tem. Claro, acesse bbcbrasil.com para conferir a nossa cobertura completa sobre o coronavírus e todos os outros assuntos. Obrigado por nos seguir até aqui e até a próxima.